Olá, turma do nono ano. Tudo bem com vocês? Aula de hoje, aula 13, nós vamos estudar um novo conteúdo: cinemática vetorial. Esse conteúdo difere um pouco da cinemática escalar, apenas com o acréscimo da direção e do sentido do movimento. Então, é preciso determinar esses três parâmetros. Tá? Para isso, nós vamos ter que saber o que é um vetor. Bom, vetor é uma ferramenta matemática utilizada para descrever um fenômeno sobre três parâmetros: intensidade, direção e sentido. Nós podemos verificar o conceito de vetores no estudo da física. Tá? A intensidade ou módulo é o valor numérico que identifica ou caracteriza um vetor. Intensidade é o módulo. Bom, na física existem grandezas escalares e grandezas vetoriais. As grandezas escalares são caracterizadas pela presença apenas da intensidade ou módulo de determinada grandeza física, certo? Ela é medida, calculada, aferida com uma determinada unidade de medida. Por exemplo, velocidade é em metro por segundo. Então, o valor numérico, certo, dessa grandeza física é justamente a sua própria intensidade, o módulo. E isso a torna uma grandeza escalar, pois estamos falando apenas da intensidade. Entretanto, se, além de verificarmos o módulo ou a intensidade da velocidade, analisarmos a direção e o sentido desta velocidade, aí nós já estamos trabalhando dentro da cinemática vetorial. Então, a cinemática vetorial, ela se caracteriza em identificar o movimento a partir de três parâmetros. Esses parâmetros são intensidade, direção e sentido. Então, o que é a direção? Bom, a direção, pessoal, é a entidade geográfica da trajetória do fenômeno. Ou seja, ele pode ser horizontal, vertical ou inclinado, ou seja, na diagonal. Tá bom? Então é isso que caracteriza a direção do sentido de determinado fenômeno físico. Não importa se é apenas velocidade, pode ser aceleração, pode ser força. E aqui nós vamos ver algumas grandezas vetoriais, tá? Que estão dentro da cinemática vetorial. Então é preciso que vocês entendam a diferença entre grandeza escalar e grandeza vetorial. Bom, o sentido, pessoal, já é a orientação da grandeza física. Por exemplo, o sentido pode ser para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, norte, sul, leste, oeste, nordeste, noroeste, sudeste ou sudoeste. Tá? É o sentido geográfico da orientação do descrito fenômeno físico. Bom, aqui é a indicação de uma seta. Isso aqui é chamado de vetor, pois ele possui uma intensidade, ou seja, o tamanho desta seta, o tamanho deste vetor, tá? E possui uma direção. Como você pode ver, a direção deste vetor está na direção horizontal e possui um sentido. Bom, a seta aponta para que sentido? Isso, para a direita. Então, isso aqui, esta seta com uma cauda, certo? Que é justamente a sua extremidade, com o corpo do vetor, ou seja, o seu prolongamento, e a sua ponta, né? A sua outra extremidade. E isso aqui é a característica de um vetor. São as particularidades de um vetor. É o símbolo de um vetor. Tá bom?
Um vetor é identificado por uma variável, ou seja, por uma letra qualquer, referente a determinada grandeza física, com uma seta em cima e para a direita. Observe, aqui eu tenho uma letra, ou seja, uma variável, e ela tem uma setinha em cima. Então, essa letra V quer dizer velocidade. Se ela tiver uma seta em cima, aí você já lê vetor velocidade. Ok? Então, podemos dizer que a velocidade, por exemplo, é uma grandeza vetorial, pois ela possui intensidade, direção e sentido. Então, aqui, quando você vê uma letra, ou seja, uma variável com uma seta em cima, isso significa que é uma grandeza vetorial, é um vetor. E se tiver em negrito, também pode ser caracterizado como um vetor. Se a letra não tiver itálico, certo? Se tiver com o padrão normal e mais se tiver em negrito, então ela indica que é uma grandeza vetorial. Aqui eu tenho uma seta na direção vertical e o sentido para cima. Então essa seta é caracterizada por uma letra, letra A. Então essa variável A tem uma setinha em cima. Então eu digo que esta seta é o vetor A. Isso aqui é a representação de um vetor. É o vetor A. Direção é vertical e o sentido para cima. Aqui eu já tenho um outro vetor, o vetor B. Tá? Esse vetor está na direção horizontal e o sentido para a direita. Então já é outro vetor. Qual é o módulo desse vetor? Qual é a intensidade desse vetor? Bom, é a própria letra B, que pode receber também um valor numérico. Agora aqui eu tenho um outro vetor. Tenho um vetor C. Qual é a direção dele, professor? A direção dele você percebe que é inclinada, né? Está na diagonal. Então, é o vetor C. Então a gente lê vetor C. E a direção dele é na diagonal e o sentido dele é nordeste. O sentido é para a região nordeste, aponta, né, para a região nordeste, de acordo com a orientação geográfica do vetor. Vamos agora para grandezas físicas e grandezas tanto escalares quanto vetoriais. Então existem dois tipos de grandezas físicas: as grandezas físicas escalares e as grandezas físicas vetoriais. Aqui eu tenho, por exemplo, na direita eu tenho grandezas vetoriais, na esquerda eu tenho grandezas escalares. Vamos ver algumas grandezas escalares. Bom, espaço, tempo, massa, densidade, temperatura, pressão, trabalho ou energia, potência, corrente elétrica, tensão ou potencial elétrico. Aqui na minha direita eu tenho as grandezas vetoriais. Aqui ao lado você percebe que são os seus respectivos símbolos da física, certo? Espaço S, tempo é T, M é massa e assim por diante. Aqui as grandezas vetoriais são deslocamento, velocidade, aceleração, força, impulso, quantidade de movimento ou momento linear. Nós temos também momento angular, torque, campo elétrico, campo magnético. São todas grandezas vetoriais. São exemplos de grandezas vetoriais com os seus respectivos símbolos. Perceba que a letra não está em itálico, mas ela está em negrito. Então isso quer dizer que já é uma grandeza vetorial. Como caracterizar ou como calcular a intensidade de um vetor? Bom, nós temos para ângulos de 90 graus
e 180 graus e 0 graus, a chamada soma de vetores, tá? Vamos aqui para o primeiro caso. Este é o primeiro caso. Soma de vetores. Quando dois vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido, o vetor resultante equivale à soma, ou seja, o módulo, a direção e o sentido dos dois vetores. Bom, fica melhor no diagrama. Aqui eu tenho um vetor A e aqui ao lado eu tenho um vetor B. Repare, tanto o vetor A quanto o vetor B estão na mesma direção, ou seja, horizontal, e no mesmo sentido, ou seja, ambos apontam para a direita. Então, nesse caso, eu vou somá-los, ou seja, vetor A mais o vetor B. E essa soma, ela vai dar um vetor resultante, que é oriundo a partir da soma vetorial dos vetores A e B. Então, esta resultante é chamado de R, vetor R. E o tamanho desse vetor, o módulo dele, a sua intensidade, equivale à soma vetorial dos vetores A e B. Como você pode ver, né, o tamanho final do vetor resultante é igual à soma dos dois vetores, dos vetores A e B. Portanto, o vetor resultante é igual ao vetor A mais o vetor B. Isso é o vetor soma, é a soma de dois vetores. Então, nós somamos dois vetores quando ambos estão na mesma direção e no mesmo sentido. Vamos para um exemplo. Um bloco de massa 2 kg está sobre uma superfície horizontal e desliza em movimento retilíneo uniformemente variado sem atrito, com aceleração constante e por meio de duas forças conforme o esquema abaixo. Determine o vetor resultante, ou seja, a força resultante. Então aqui eu tenho uma superfície horizontal e um bloco. Sobre esse bloco atuam duas forças. A força F1, que vale 20 newtons, e a força F2, que vale 15 newtons. Perceba, essas duas forças são dois vetores. Como você pode ver, aqui eu tenho uma letra, uma variável com uma seta em cima. Isso indica que essa grandeza física ela é vetorial. Então, aqui eu tenho a força F1 e a força F2. Ambos os vetores estão na mesma direção, ou seja, na horizontal, e têm o mesmo sentido, ou seja, apontam para a direita. Então, o que a gente faz com esses dois vetores? Bom, esse corpo, como está sujeito a duas forças, então ele vai descrever um movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, ele vai ter uma aceleração, porque todo corpo que está sujeito a uma força não nula adquire uma aceleração diferente de zero. Então, pela soma vetorial, eu sei que o vetor resultante, ou seja, a força resultante, ela vai ser igual ao vetor força F1 mais o vetor força F2. É assim que a gente lê. Então, se a gente tirar o módulo dos vetores e calcularmos apenas a sua intensidade, então, o módulo da força resultante será igual ao módulo da força F1 mais o módulo da força F2. Ou seja, quando eu falo de módulo, eu estou apenas retirando a característica da direção e do sentido e me preocupando apenas com a intensidade. Então, quando eu tenho aqui uma variável sem uma seta em cima, eu estou apenas tratando da grandeza escalar. Então, eu vou saber apenas a intensidade da força resultante, que ela vai ser igual à força F1 mais a força F2. Então, nesse caso, qual vai ser o valor da força resultante? Ou seja, em módulo.
Então, a força resultante será igual à força F1, que vale 20 newtons, mais a força F2, que vale 15 newtons. Olha como é simples. Então, força resultante é igual a 20 newtons mais 15 newtons, 35 newtons. Esse é o módulo ou a intensidade da força resultante. Como é que a gente veria isso no gráfico vetorial? Bom, aqui eu tenho o vetor força F1, né, que é referente a este vetor. E aqui eu tenho o vetor força F2, que é referente a este vetor aqui. Nesse caso, esse vetor que aparece aqui agora, o vetor FR, é a força resultante, que equivale à soma vetorial entre as forças F1 e F2. Portanto, o vetor resultante, o vetor força resultante, ele tem uma direção. Qual é a direção desse vetor força resultante? A direção é na horizontal. E qual é o sentido? Bom, o sentido é para a direita, como indica a seta. Então, a direção do vetor força resultante é para a direita, a direção é na horizontal e o sentido é para a direita. Vamos agora trabalhar subtração de vetores. Se dois vetores têm a mesma direção e sentidos opostos, o vetor resultante equivale à diferença do módulo dos dois vetores. Assim, a direção e o sentido do vetor resultante terá a direção e o sentido do vetor de maior intensidade. Vai ficar mais claro para você agora. Observe aqui o vetor A está na direção horizontal e aponta para o sentido da direita. Agora eu tenho um vetor B que está na direção horizontal também, mas o sentido já é diferente, aponta para a direção esquerda. Como é que eu vou calcular o vetor resultante, a resultante destes dois vetores? Bom, é através de uma subtração. É o maior vetor menos o menor vetor. Ou seja, isso aqui caracteriza uma subtração, pois quando dois vetores estão na mesma direção, mas têm sentidos opostos, sentidos diferentes, então nós subtraímos esses dois vetores. Nós tiramos a diferença dos dois vetores. Então será o vetor de maior intensidade menos o vetor de menor intensidade, ou seja, o vetor A menos o vetor B. Isso vai resultar nisso aqui. Perceba, eu tenho o vetor A, agora eu tenho o vetor B, e o vetor resultante será esse vetor, o vetor A, menos essa parte aqui, que é o próprio vetor B. Ou seja, vai resultar nesse terceiro vetor. É o vetor resultante. Ou seja, o vetor resultante é o resultado, né, da diferença entre os dois vetores, entre o vetor A e o vetor B. Porque esses dois vetores, eles estão na mesma direção, mas têm sentidos opostos. E perceba que o vetor resultante, ele já é bem menor, porque ele foi retirado do vetor A a parte do vetor B. Então, nesse caso, perceba, aí a característica a partir da comparação dos tamanhos dos vetores. Então, o vetor A menos essa parte aqui vai resultar no vetor resultante. Esse terceiro vetor, que ele vai estar na mesma direção dos dois vetores, ou seja, a direção do vetor resultante é na horizontal. E o sentido? O sentido vai pender para o lado do maior vetor. Quem é o maior vetor? É o vetor A ou o vetor B? Bom, você percebe que é o vetor A. Então, o vetor resultante, ele vai estar na mesma direção e no mesmo sentido que o vetor de maior velocidade, ou seja, que o vetor de maior intensidade. Tá? É justamente o vetor A que possui maior intensidade. Então, o sentido do vetor resultante será
o sentido do vetor A, ou seja, para a direita. Então, nesse caso, o vetor resultante é igual ao vetor A menos o vetor B. Tá certo? Então, nós fazemos a diferença entre os dois vetores. O vetor resultante será o vetor A menos o vetor B. Vamos partir para o exemplo 2. Um bloco de massa 500 gramas está sobre uma superfície horizontal e desliza em movimento retilíneo uniformemente variado, sem atrito, com aceleração constante e por meio de duas forças, conforme o esquema abaixo. Determine o vetor resultante, ou seja, o vetor força resultante. Então aqui eu tenho uma superfície horizontal e um bloco sobre essa superfície. Esse bloco está sujeito à força F1, que vale 12 newtons, e à força F2, que vale 6 newtons. Esse corpo vai adquirir uma aceleração, que vai estar na mesma direção das forças. Porém, a aceleração desse bloco vai estar no sentido da maior força. Ou seja, qual é a maior força? É a força F1 ou a força F2? Bom, é a força F1, que o módulo da força F1 é 12 newtons. Então, isso quer dizer que o bloco vai acelerar para a direita, pois é para a direita que está o sentido da maior força. Tá certo? Então, como é que eu vou fazer a força resultante? A força resultante será a do vetor maior menos o vetor menor. Bom, esses dois vetores estão na mesma direção, ou seja, na horizontal. Porém, eles têm sentidos opostos. O vetor força F1 vale 12 newtons, aponta para a direita. O vetor força F2, que vale 6 newtons, aponta para a esquerda. Então, a força resultante será... Bom, o vetor força resultante é igual ao vetor força F1 menos o vetor força F2. Tirando os módulos, nós teremos o módulo da força resultante será igual ao módulo da força F1 menos o módulo da força F2. Retirando o módulo, eu apenas tenho a intensidade, ou seja, a grandeza escalar. Então, a força resultante será igual à força F1 menos a força F2. Entenda como a grandeza escalar, não como a força sendo uma grandeza escalar, mas sim apenas em se tratando do módulo ou da intensidade da grandeza física. Então, a força resultante vai valer a diferença entre as duas forças, entre o módulo das duas forças. A força F1 vale quantos newton? 12. A força F2 vale 6. Ou seja, isso é uma subtração muito simples. Então, a força resultante será igual a 6 newton. 12 menos 6, 6. É a força resultante. Aqui está o vetor força F1, que aponta para a direita. Aqui está a força F2, que aponta para a esquerda. O vetor força resultante está na mesma direção que ambos os vetores F1 e o vetor F2. Só que a direção, quer dizer, o sentido da força resultante será igual ao sentido da maior força. Bom, quem é a maior força? É a força F1. Então, o sentido da força resultante é para a direita, pois é para a direita que aponta o maior vetor, ou seja, o vetor F1. Então, a direção do vetor resultante é na horizontal e o sentido do vetor resultante é para a direita. Vamos agora para vetores perpendiculares entre si. Bom, se dois vetores têm direções e sentidos diferentes, ou seja, são perpendiculares entre si, a intensidade do vetor resultante será igual à raiz quadrada da soma dos quadrados dos vetores. Portanto, a direção do vetor resultante será a diagonal do paralelogramo descrito desde as origens até as extremidades de ambos os vetores. Como é que vai ficar mais claro isso para mim? Bom, perceba que eu tenho um vetor que está na direção horizontal, o vetor A. Agora, eu tenho um vetor B, que está na direção vertical. Esses dois vetores
têm direções e sentidos diferentes, certo? Então, a resultante desses dois vetores será o quê? Bom, aqui eu tenho essa reta paralela ao vetor B, essa reta pontilhada, ela é a projeção do próprio vetor B, ou seja, é uma reta paralela ao vetor B. Então, essa reta paralela é chamada de projeção do vetor B. Aqui eu tenho a mesma coisa, só que para o vetor A. Eu tenho uma reta paralela ao vetor A. Retas paralelas nunca se cruzam. Isso aí é uma obviedade, certo? Então, essa aqui é a reta pontilhada que equivale à projeção do vetor A. E aí você tem a formação de um paralelogramo, ou, por exemplo, pode ser também um retângulo. Isso aqui é a figura geométrica de um retângulo. E qual vai ser o vetor resultante desses dois vetores? Do vetor A e do vetor B, já que ambos têm direções e sentidos diferentes. Bom, aqui, pela definição, o vetor resultante será a diagonal desde as origens, ou seja, aqui é a origem do vetor, até a extremidade. Então, isso aqui é o vetor resultante. Perceba que entre os vetores A e B, eu tenho um ângulo de 90 graus. Eu tenho um ângulo reto, certo? Um ângulo de 90 graus. Então, o vetor resultante é a diagonal desse paralelogramo, ou seja, desse retângulo. Então, aqui, por exemplo, eu já tenho novamente o vetor A, e eu vou trazer o vetor B deste canto para este, certo? Como você percebe aí. Então, eu trouxe o vetor B para o canto da projeção, no lugar da projeção do próprio vetor B. E assim, podemos fechar um triângulo retângulo. Aqui, nós temos um ângulo agudo e aqui um ângulo reto, certo? Pela trigonometria, nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo é 180 graus. Tá bom? Então, o vetor resultante é este, a diagonal. Ou seja, aqui eu tenho o lado maior do triângulo retângulo. Esse lado maior, na trigonometria, recebe o nome de hipotenusa, certo? Então, aqui é o vetor resultante. Como é que eu calculo o vetor resultante? O vetor resultante é a soma do vetor A mais o vetor B. E, nesse caso, o módulo do vetor resultante é igual R ao quadrado igual A ao quadrado mais B ao quadrado. Isso aqui é o chamado Teorema de Pitágoras, como vocês sabem. Então, o módulo do vetor resultante ao quadrado é igual ao módulo do vetor A ao quadrado mais o módulo do vetor B ao quadrado. E, nesse caso, o inverso da potenciação é a radiciação. Então, o módulo do vetor resultante é igual à raiz quadrada da soma dos quadrados de A mais B. Ou seja, é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Isso é o vetor resultante para dois vetores perpendiculares entre si, a partir do Teorema de Pitágoras. Vamos para o exemplo 3. Um bloco de massa 1 kg está sobre uma superfície horizontal e desliza em movimento retilíneo uniformemente variado, sem atrito, com aceleração constante e por meio de duas forças coplanares, ou seja, que estão no mesmo plano, porém são perpendiculares entre si. Então, essas duas forças são perpendiculares entre si, conforme a figura abaixo. Determine o vetor força resultante que atua sobre o mesmo, ou seja, sobre esse bloco. Então, tem um bloco sobre uma superfície horizontal. Ele está sujeito à força F1, que vale 4 newtons, e à força F2, que vale 3 newtons. Qual será a força resultante que age sobre esse bloco?
já que ele vai adquirir uma aceleração que terá a direção e o sentido da maior força, ou seja, dessa força aqui, a força F1. Então, aí eu tenho que traçar a primeira coisa, são retas paralelas, que são as projeções de cada vetor. Então, aqui eu tenho a projeção do vetor força F2, uma reta paralela e vertical. Aqui eu tenho a projeção do vetor força F1, uma reta paralela e horizontal. E o vetor força resultante será este, a diagonal que une a origem até a extremidade dos dois vetores, quando você traça uma reta paralela tanto na horizontal quanto na vertical para ambos os vetores. Esse aqui é o vetor resultante, ou seja, a diagonal do paralelogramo, a diagonal do retângulo formado, é o vetor força resultante. Como é que eu vou calcular a força resultante aí? A força resultante é igual, vetorialmente, o vetor força resultante é igual ao vetor força F1 mais o vetor força F2. Ou seja, se a gente tirar apenas o módulo A intensidade, o módulo do vetor força resultante é igual ao módulo do vetor força F1 mais o módulo do vetor força F2. Assim, tirando os módulos, a força resultante ao quadrado é igual à força F1 ao quadrado mais a força F2 ao quadrado, a partir do teorema de Pitágoras. Então, o inverso da potenciação é a radiciação. Então, a força resultante é igual à raiz quadrada de F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Então, a força resultante é igual, substituindo, no lugar de F1, eu coloco 4. No lugar de F2, eu coloco 3. Então, vai ficar 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Força resultante é igual a raiz quadrada de 4 ao quadrado é 16, mais 3 ao quadrado é 9. Então, força resultante é igual a raiz quadrada de 16 mais 9 é 25. Então, a força resultante será igual a raiz quadrada de 25. Então, a força resultante é 5 newtons. A força resultante vale 5 newtons. Agora, qual vai ser a direção e o sentido da força? Já que a força é uma grandeza vetorial, certo? Essa força resultante aqui, ela terá a direção na diagonal e o sentido da força resultante será no sentido nordeste. Será aponta para o nordeste. Bom, pessoal, por hoje é só. Vamos parar por aqui e na próxima aula nós damos continuidade ao assunto de vetores.